Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre ondas estacionárias. Bom, primeiramente vamos definir o que é uma onda estacionária, né? Como essa onda ela aparece. Se a gente já estudou um pouquinho sobre superposição de ondas, né? O que acontece, por exemplo, a gente confinar uma onda em uma certa região? Aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma certa região no espaço onde eu tenho um confinamento, onde a minha onda, por exemplo, ela não pode passar aqui desse ponto, né? E aí vamos supor que eu tenho uma corda onde eu injeto uma onda inicialmente para seguir aqui, por exemplo, igual essa onda em azul, seguindo para a direita. O que vai acontecer? Bom, essa onda, né, que vem aqui inicialmente indo para a direita, na hora que ela chegar nessa extremidade, como isso aqui é uma extremidade fixa, ela vai ser refletida. Ao ser refletida, eu vou ter então uma onda. Essa onda refletida, ela passa a sofrer um processo de interferência com a própria onda incidente. Então, vou ter duas ondas aqui, né, que vão estar caminhando numa mesma região do espaço. É claro que na hora que essa onda refletida ela chegar aqui numa outra extremidade, ela vai ser novamente refletida, então eu vou ter um processo de interferência. Né? Então, eu vou ter um processo de interferência causado por esse confinamento aqui numa certa região do espaço. Na hora que eu tenho esse processo de interferência, a gente observará que em alguns momentos, né, dependendo dessas distâncias e dependendo da frequência ou do meu meio, eu posso ter condições onde eu vou ter regiões onde eu vou ter uma interferência máxima, ou seja, uma interferência totalmente construtiva, e regiões onde eu vou ter uma região de interferência aqui destrutiva. E aí isso é o que gera então o que chamamos de ondas estacionárias, onde eu vou ter então padrões aqui. A minha onda resultante ela vai formar um padrão de uma onda diferente formada pela interferência aqui ou superposição das ondas incidentes e refletidas aqui nesse dado meio, ok? Bom, essas ondas, essas frequências, a gente vai observar que a gente tem vários padrões diferentes para uma mesma região, né? Ou seja, a gente vai ter, na verdade, várias frequências aqui onde eu vou gerar esse mesmo padrão, ok? E aí essas frequências a gente irá chamar de frequências de ressonância, tá? Ou ainda frequências naturais de oscilação, né? E cada uma dessas frequências a gente ainda pode chamar de harmônicos, né? Onde então cada um desses padrões vão gerar um padrão de interferência que a gente passa a chamar de estacionário, né? Isso é muito comum, por exemplo, de se ver instrumentos de corda, instrumentos de sopro, né? Onde esses padrões, como por exemplo, se a gente pegar um violão, né? No violão o que acontece é exatamente isso, né? A gente tem aqui as cordas do violão elas vão ficar confinadas, né, numa certa região. Então, na hora que você coloca essa corda para vibrar, o que ela vai fazer é exatamente tentar vibrar aqui em um desses modos, ok? Gerando então as frequências de ressonância ou os modos normais de vibração daquela corda, né, naquela certa região. Bom, o conjunto, né, aqui só uma definição, o conjunto de todas as frequências que a gente irá observar, a gente passa a chamar eles de espectro de frequências, tá? E aí cada modo, né, ou cada formato ou padrão com que essa onda gera, a gente vai chamar isso também de modo normal de vibração. Aqui nesse exemplo, a gente vai observar, então, que eu vou ter regiões onde a minha onda, vamos supor que aqui eu tenho uma onda em uma corda, né? Eu vou ter regiões onde a minha amplitude ela está oscilando, tá vendo? Só que note que essa oscilação, né, ela vai sempre estar aqui numa região de uma interferência totalmente construtiva, tá? E esse ponto, ele sempre oscila seguindo um movimento harmônico simples. E esse ponto também é o que nós chamaremos de antinó. Okay? No entanto, a gente ainda tem pontos onde eles não oscilam, eles estão sempre aqui com amplitude, né, igual a zero.
tá? Esses pontos, que é os que chamaremos de nó, eles vão estar sempre aí em repouso, né? Então, essa é exatamente uma condição para a gente ter uma onda estacionária, tá? Onde cada ponto da corda ou ele oscila seguindo o movimento harmônico simples, ou ele se mantém em repouso, né? Isso para corda, ondas sonoras, tanto faz, tá? E além disso, né, se nós pegarmos dois pontos quaisquer diferentes desta onda, a gente vai ver que eles vão oscilar sempre em fase ou aí defasados de 180, né? Ou seja, quando um está no máximo, o outro vai estar aí com uma defasagem de 180, que é igual a π, tá? Bom, então essa é a nossa definição, né? Como eu disse, então a gente vai ter ou regiões de nó ou regiões que chamaremos de antinó. Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui, vamos supor que eu tenho uma onda em uma corda, tá? Só que essa corda ela está fixa nas suas duas extremidades, né? Então eu fixei esses dois pontos. Se esse ponto ele está fixo, obrigatoriamente ele é um ponto que chamaremos de nó, tá? Então vamos supor que eu tenho essa onda, essa corda aqui, eu estou numa região, né, limitada aqui por um espaço com um comprimento que eu estou chamando de L, né? E aí eu posso aplicar um pulso aqui, eu posso jogar uma onda nesta corda que vai ter diferentes frequências, né? Só que o que acontece? Bom, se a gente pensar inicialmente, como aqui eu tenho um nó, né? Quando esta onda for refletida, o que vai acontecer? Se a gente lembrar de um processo de reflexão de uma onda em uma corda, né? Onde eu tenho aqui uma extremidade fixa, o que vai acontecer, por exemplo, quando eu tenho aqui um pulso que chega com a intensidade máxima aqui, né? Bom, a gente sabe, se eu tenho uma extremidade fixa, esse pulso então ele deveria ser refletido com uma inversão de fase, né? Se ele, por exemplo, talvez desenhando aqui melhor, né? Se eu tiver aqui uma região, um pulso incidente, ele está aqui, ele vem, né, com amplitude aqui para cima, tá? Na hora que ele for refletido, ele vai ser refletido com uma inversão de fase aqui, de forma com que ele fica com a amplitude também aqui apontando para baixo, né, no sentido negativo, tá? Isso é porque eu tenho uma extremidade, né, fixa, tá? Agora, o que acontece? Bom, se eu tivesse numa condição qualquer aqui, onde o meu pulso, né, ou a minha onda, ela não está chegando numa condição aqui ideal, vamos supor que ela está aqui, né? Na hora que ele for refletido, esse pulso ele vai ser refletido de uma outra forma, de forma com que a gente não vai ter uma condição onde eu tenho uma interferência totalmente construtiva, né? Ou seja, eu vou gerar uma amplitude máxima, tá? Só que eu posso ter condições, vamos supor igual aqui, né? Onde a onda que está se propagando nesse meio, ela tem exatamente o comprimento de onda, né? Desta, desta onda propagando aqui nessa corda, ela tem exatamente o dobro aqui dessa distância de onde eu estou confinando a minha onda. O que vai acontecer aqui? Bom, então olha só, nesse caso, na hora que minha onda for refletida, ela aqui já era um nó, então ela vai ser refletida exatamente aqui com essa inversão de fase, né? Ou seja, enquanto aqui eu tenho um máximo, aqui eu também vou ter um máximo, só que agora na direção aqui oposta, no sentido oposto, tá? Então eu vou ter aqui uma região onde eu vou ter uma interferência totalmente construtiva, né? Aqui já era zero, então esse ponto continua sendo zero, então eu vou continuar com o meu nó, tá? Note que então, nesta condição, eu posso escrever que o meu comprimento de onda, né, desta onda que está passando por essa corda, ela é duas vezes o meu espaço de confinamento, que eu estou chamando de L, ou seja, o comprimento de onda é 2L, né? Agora, e aí eu posso, é claro, escrever a minha frequência, lembrando que em uma onda harmônica, né, a velocidade de propagação é frequência vezes o comprimento de onda, então eu sei que então a frequência desta onda aqui vai ser V sobre 2L. Tá? Isso vai ser o que chamaremos de o primeiro modo normal de vibração desta onda estacionária.
tá? Ele é único? Não. Bom, eu posso ter um segundo modo, onde, igual exemplificado aqui, né? Onde eu vou ter de novo aqui uma região de nó nas extremidades, só que agora note que ao invés de eu ter somente metade do meu comprimento de onda nesta região, eu vou colocar exatamente um comprimento de onda inteiro, né? Ou seja, neste caso aqui, o L é exatamente igual ao meu comprimento de onda, tá? Então, se a gente seguir aqui só para simplificar, o que eu posso fazer? Eu vou multiplicar e dividir por 2, tá? Isso só para a gente ver que a gente consegue chegar numa relação aqui posteriormente, mas note que o meu comprimento de onda ele é igual a L, né? E a gente pode continuar fazendo. Eu posso ainda colocar uma terceira onda que também vai gerar nós nas extremidades, só que agora note que eu tenho aqui o L, né? Ele vai ser igual a um comprimento de onda mais meio, né? Ou seja, ele vai ser 1 mais meio, ou seja, ele vai ser igual a 3 meios comprimentos de onda, tá? Ou seja, o meu lambda, né? Ele é igual a 2L sobre 3, tá? E a gente também, de novo, pode escrever a frequência. Se a gente, aqui já dá para ver um padrão, né? Note que se a gente for olhar em termos de frequência, cada modo aqui, né? Eu tenho V sobre 2L. O meu segundo modo é 2 vezes V sobre 2L. O terceiro modo é 3 vezes V sobre 2L. E se a gente for ver na sequência, para cada um dos modos, a gente vai ver que aqui fica 4, aqui fica 5. Ou seja, eu consigo escrever uma expressão geral onde a enésima frequência normal aqui de vibração, tá? Ela pode ser escrita por N vezes V dividido por 2L, onde esse N vai ser sempre um número inteiro, né? Ou seja, isto aqui seriam os meus modos normais de vibração, tá? E aqui eu tenho as minhas frequências, né? Ou o meu espectro de frequências de vibração, e eu ainda posso escrever também os comprimentos de onda, né? Para todos esses casos, tá? Isso aqui, note que eu tenho extremidade fixa dos dois lados, né? Então, se eu confinar minha onda aqui, né, para ela ficar refletindo com as duas extremidades fixas, eu vou ter então um espectro de frequência ou as minhas ondas estacionárias aqui, elas terão essas frequências muito bem determinadas, tá? Note que então eu tenho uma coisa aqui onde eu sempre vou aumentar, né, por um valor de um N aqui inteiro, tá? Isso para duas extremidades fixas. Eu posso também, por exemplo, colocar somente uma extremidade fixa e uma outra extremidade aberta. Vamos supor que eu estou injetando uma onda por aqui, tá? Aí ela vai ser refletida aqui nessa extremidade. Agora, qual que é o detalhe? Como aqui eu tenho uma extremidade aberta, obrigatoriamente, para que eu gere, né, uma, uma onda estacionária nessa região, obrigatoriamente eu tenho que ter aqui um antinó. E aqui nessa extremidade eu continuo com o nó, né? Agora vamos ver como é que eu consigo colocar uma onda aqui inteira nessa região, né? Bom, note que se esse espaço é o meu L, tá? Ou seja, esse comprimento aqui é L, isso vai ser exatamente 1/4 do meu comprimento de onda. Ou seja, lambda vai ser 4 vezes o L, tá? E aí a frequência eu consigo escrever que isso igual a V sobre 4L. Posso ir fazendo a mesma coisa que eu tinha feito no processo anterior, só que agora sempre lembrando que na extremidade livre eu sempre tenho que ter um antinó e na extremidade fixa um nó. Aqui, note que eu não tenho ainda um comprimento de onda inteiro. Eu vou ter meio comprimento de onda, mais aqui somente este pedacinho, de forma com que o meu comprimento de onda ele vai ser 4L dividido por 3, tá? E aí eu posso fazendo, né? O meu terceiro modo de vibração aqui vai ser 4L sobre 5 e assim por diante, tá?
Aí, o detalhe é que quando eu tenho uma extremidade aberta, note que então a minha frequência aqui, né, o meu espectro de frequência, ele vai continuar sendo o F, né, vai ser N vezes V, agora dividido por 4L, tá? E mais ainda, neste caso, o meu N, ele é somente inteiros, mas também somente valores ímpares, né? Aqui, olha só, no caso onde eu tinha extremidades fixas, eu tinha tanto valores ímpares quanto valores pares, mas, além disso, o meu V aqui era dividido por 2L, tá? Então, quando eu tiver uma extremidade livre, a minha expressão muda um pouquinho. Eu só posso ter modos de vibração aqui causados por números ímpares, tá? E ainda vou ter uma correção aqui dividido por 4L, né? Onde L é exatamente esse espaço onde eu estou confinando a minha onda. Tá? Então, isso basicamente são as duas formas de onda estacionária que a gente pode aparecer, né? Por exemplo, aqui numa região confinada do espaço por uma corda. Tá? A gente pode analisar também ondas sonoras, né? Por exemplo, se eu tiver um tubo, tá? Aqui eu estou representando ou a minha onda de deslocamento. Lembra que a onda de deslocamento e a onda de pressão, elas são defasadas de π/2, ou seja, de 90 graus, tá? Então, numa onda de deslocamento, a região, aqui eu tenho um tubo aberto dos dois lados, tá? Então, nesta região aqui eu teria sempre um antinó, mas se eu for olhar em ondas de pressão, isso aqui eu teria um nó, tá? E aí eu vou confinar aqui, né? Esse meu espaço, se eu falar que ele tem um comprimento L, isso é exatamente metade do meu comprimento de onda, né? Ou seja, o L vai ser exatamente λ/2, né? Ou seja, lambda é 2L, tá? E a gente consegue retornar aí os mesmos casos, né? O mesmo cenário de quando a gente tinha aqui uma corda com as duas extremidades fixas, tá? Então, se a gente notar e generalizar, né, vocês irão notar que se eu tiver um tubo ou com as duas extremidades abertas ou com as duas extremidades fechadas e colocar uma onda ali dentro desse tubo, tá? O meu espectro de frequências continua sendo N, onde o N pode ser qualquer inteiro, tá? 1, 2, tanto faz se é par ou ímpar, né? Vezes V dividido por 2L. Então, se eu tiver um instrumento de sopro, né, por exemplo, uma flauta, onde eu sopro de um lado, né, e deixo o ar escapar do outro, eu vou gerar um som onde os meus modos normais, né, de vibração, as minhas frequências de ressonância aí dentro desse instrumento serão essas, né? E é assim que, por exemplo, a gente consegue, né, tanto lá no caso do violão, quanto, por exemplo, numa flauta, né? É assim que a gente consegue ter frequências ou sons de frequências diferentes. Se eu tenho a minha flauta aqui e eu faço furos diferentes, o que eu estou fazendo? Vamos supor que o ar sai por aqui, tá? Note que o que eu estou mudando é exatamente o comprimento, né? Eu estou mudando o meu comprimento e vamos supor que eu esteja citando somente no meu primeiro modo de vibração, né? Então aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma onda de pressão deste jeito, ela vai gerar uma frequência, aqui eu mudei o meu comprimento. Se eu mudo o meu comprimento, eu mudo a frequência, tá? Mas ela continua sendo aqui 2L/1, tá? Eu estaria ainda no meu primeiro modo e aqui eu também estaria no meu primeiro modo. Só que como eu mudo o comprimento, eu mudo o comprimento de onda e mudo consequentemente, né? Se eu mudar o L, eu mudo a minha frequência. Então, por isso que lá na flauta, né, ou num violão, se eu tiver aqui, né, no violão e apertar a corda em posições diferentes, o que eu estou fazendo? Eu estou confinando a minha onda, né, a oscilar em regiões de tamanhos diferentes, ou seja, eu vou gerar frequências diferentes, então eu vou gerar uma nota musical diferente, tá? Eu posso fazer a mesma coisa com um tubo semi-aberto, ou seja, uma extremidade fechada e uma extremidade aberta, né? Numa onda de deslocamento, na extremidade fechada eu vou ter um nó,
Agora, se for uma onda de pressão nessa extremidade fechada, vai ser exatamente eu tenho maior pressão, né? Porque eu estou pressionando aqui, né, o meu gás, o meu ar, a fazer com que eu tenha um acúmulo de partículas aqui, tá? Então, tem um aumento de pressão nessa região. Já na extremidade livre, eu vou ter pressão aí igual a zero, tá? Aí eu posso ter ainda, né, todos os meus modos, só que esses modos de vibração eles vão se assemelhar ao mesmo caso de uma corda com uma extremidade livre, tá? Ou seja, eu vou ter o N, onde o N agora é somente valores ímpares, tá? E ainda a frequência, né, do enésimo caso vai ser N vezes V dividido por 4L. Então, assim, a gente tem os nossos, vamos dizer, 4 casos de ondas estacionárias que a gente vai estudar, né? Ou ondas, por exemplo, em uma corda, que pode ser tanto com as extremidades fixas ou com uma extremidade fixa e a outra extremidade livre, e ainda ondas sonoras, por exemplo, em um tubo, né? Onde a análise é idêntica, tá? Quando eu tenho aqui duas extremidades livres ou duas extremidades fixas, eu tenho o idêntico ao caso de uma onda em uma corda com as extremidades fixas, ou se eu tiver somente uma extremidade livre, eu vou ter o análogo aí de uma corda com uma extremidade fixa e uma extremidade livre. Então a expressão matemática ela é idêntica, tá? E aí só um exemplo de aplicação, depois eu volto aqui, por exemplo, né, eu já mencionei que eu posso modelar, por exemplo, uma molécula, tá? Por uma ligação onde aqui vamos supor que eu tenha uma mola, né? Bom, se eu colocar essa molécula para vibrar, então ela vai começar a chacoalhar, tá? Só que ainda eu tenho um certo confinamento, né? Porque eu tenho as meus átomos aqui, que compõem essa molécula, eles estão aqui somente numa região. Então, na hora que eu jogo aqui uma onda nesse sistema, né, ele pode oscilar, só que aí ele pode excitar um modo normal de vibração, tá? Só que como cada molécula ela vai ter uma certa constante, né, uma força de ligação aqui entre os átomos, né? Essa distância pode ser diferente para cada molécula. O que acontece? Na hora que eu jogar, por exemplo, uma radiação aqui, né, ou uma onda, né, para excitar esse sistema e ele começar a vibrar, ele pode vibrar, né, em um modo normal de vibração. Quando ele faz isso, né, ele vai absorver parte dessa energia que eu estou jogando, tá? E aí, se eu medir o tanto de energia que continua ainda saindo, né, a onda que passa a ser emitida desse sistema, né, eu consigo, por exemplo, identificar qual molécula é essa, qual que é o composto aqui, né? Ou seja, essas frequências elas vão ser uma assinatura do meu sistema, tá? Então, isso é uma das formas que a gente, por exemplo, usa para identificar uma certa molécula, né? Isso é, por exemplo, usado em técnicas de caracterização, por exemplo, espectroscopia Raman, espectroscopia de infravermelho, que são técnicas muito usadas aí, por exemplo, na área de física de materiais ou materiais, engenharia de materiais de uma forma geral, tá? Bom, por fim, como que a gente descreve matematicamente essa onda estacionária? Como eu disse, a gente tem uma superposição de duas ondas, né? Bom, só que eu tenho duas ondas que estão se propagando em sentido opostos, né? Então, se eu tenho uma onda que inicialmente está aqui se propagando, né, para a direita de x, né, o sentido kx menos ômega t, a minha onda refletida, né, a gente está supondo que eu não tenho nenhuma perda, né, de energia, ou seja, a amplitude continua sendo a mesma, tá? A minha onda refletida ela vai se propagar com sentido oposto, ou seja, kx mais ômega t. A minha onda resultante vai ser simplesmente a soma dessas duas ondas, né? Kx menos ômega t mais a kx mais ômega t, né? Posso colocar as amplitudes em evidência. Aqui então eu vou ter somente o seno, só que note que o argumento aqui dentro do seno ele é diferente, tá? Mas a gente pode usar aí uma identidade trigonométrica aqui, tá? Onde eu posso escrever, né, seno de qualquer ângulo, θ1 mais θ2, mais o seno de θ1 menos θ2, eu posso escrever aqui como duas vezes o seno de θ1
vezes cosseno de θ2, tá? Isso eu posso usar simplesmente para me simplificar aqui a minha expressão, tá? Então agora, olha só, eu vou ter, essa seria, né, a cara da minha onda resultante estacionária, tá? Claro que aqui eu estou colocando somente uma frequência, né? Se ela vibrar no seu enésimo modo, né? Então eu coloco o índice aqui tanto para a frequência quanto para o comprimento de onda, porque, né, lembra que o número de onda ele vai depender do comprimento de onda, e a minha frequência angular ela também depende da minha frequência, né? Onde essa frequência aqui ela já foi escrita aí nos casos anteriores, tá? Então é somente uma forma aí da gente escrever matematicamente esta onda estacionária resultante, tá? Bom, então vou ficando por aqui e abraço a todos.